A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 21 de março de 2024, estou com uma palavra abençoada para compartilhar com os irmãos. A palavra de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Como Deus, no mês de março, vem chamando nossa atenção para compreender que tudo tem o seu tempo, para nos ensinar a sermos perseverantes, pacientes e confiar no que Ele está fazendo para cada um de nós. Cada vez tem um tempo para vivermos. Cada época estamos vivendo o tempo que Deus espera que vivamos. Eu sei que quando estamos vivendo na bonança, não queremos nunca sair desse tempo. Temos paciência, aproveitamos, não reclamamos e não pedimos para Deus mudar o cenário. Mas quando estamos vivendo tempos difíceis, tempos que está causando dor, nós queremos a todo momento que mude a nossa fase. Clamamos ao Senhor por misericórdia, para Ele abreviar, para Ele mudar a direção, mudar o cenário e nos mandar para uma nova época, uma nova fase de bonança. Mas Deus, Ele se apresenta para nós como Abba Pai, aquele Pai carinhoso que dá vida para o teu filho, que cuida e que almeja o melhor. E nós, sendo pais, nós sabemos que todos os pais amorosos querem o melhor para a vida de cada um de seu filho e faz de tudo para cooperar para o bem dos filhos. E que pai deixa o filho, mesmo que possa causar dor, não viver um processo que sabemos que vai trazer algo de bom, frutos e resultados maravilhosos. Muitas vezes, nós pagamos algum curso para o nosso filho, colocamos ele em escolas boas, escolas onde tem que estudar bastante, se dedicar, e os nossos filhos reclamam de ter que todos os dias passar horas fazendo lição, estudando, passando por provas difíceis, muitas vezes ficando de recuperação e tendo que fazer tudo de novo. E o filho chora, o filho reclama para nós, mas nós, a todo momento, explicamos para os nossos filhos: você precisa passar por isso, essa escola é o melhor, você precisa se esforçar, você precisa lutar, você precisa se dedicar, mesmo que isso está te trazendo incômodo, está te trazendo uma certa insatisfação, isso vai ser bom para você. Se nós, seres humanos, com as nossas falhas, sabemos ser bons pais, imagine Deus. E por isso que Deus, muitas vezes, nos vemos passando por um processo de dificuldade, onde estamos sofrendo, onde estamos derramando lágrimas. E Ele permite que nós passemos, pois Ele sabe o fruto e o resultado desse processo para cada um de nós. O nosso corpo pode perecer, mas Deus jamais deixará perecer a nossa alma e o nosso espírito. E se nós formos perseverantes com Deus, se nós confiarmos no tempo e nesse processo, nós com certeza vamos colher frutos, bonança e a tranquilidade há de vir. Jesus muitas vezes permite sim que passemos por dor, para que não perdamos a nossa salvação, para que não nos percamos nessa vida. Pois muitas vezes as pessoas que estão bem de saúde, numa posição financeira e social acomodada, adequada, de bonança, essa pessoa ela não sabe lidar com a parte boa da vida e começa a se perder, se deixa levar por orgulho, por arrogância, se sente melhor do que as outras pessoas e o pior, muitas vezes começa a achar que não precisa de Deus. Os escolhidos de Deus, os salvos de Deus,
Muitas vezes Deus, reconhecendo esse defeito, essa dificuldade nessa pessoa, permite que a pessoa passe por dificuldades para ela poder compreender como que temos que agir nessa vida. Jesus jamais vai nos deixar tranquilo, vai fazermos nos prosperar, vai dar dons e riquezas para nós nos acharmos superiores aos outros. Quantos ímpios, quantas pessoas que se aproveitam dos dons de riqueza, da prosperidade ou de talentos para desfazer das outras pessoas. Deus, ele não se agrada. Então, a todo momento, precisamos orar, precisamos nos colocar, nos humilhar e prostrar aos pés do Senhor e pedir para Deus que, se caso nós estejamos vivendo num tempo difícil, para Ele mostrar para nós qual que é o aprendizado que precisamos ter. O que Ele quer que nós aprendamos. Muitas vezes eu peço para o Senhor me mostrar o que estou fazendo de errado. O que não se agrada, o que Deus não se agrada em mim, o que eu preciso mudar, que faz muitas vezes eu passar por dificuldades, me deixar na prova por muito tempo, sem mostrar uma solução ou uma direção. Nesses momentos eu compreendo sim que Deus está querendo me mostrar alguma coisa, que Deus está me apontando algo e que eu não estou conseguindo enxergar. O inimigo das nossas almas, o príncipe das trevas, ele luta para nós perdermos a nossa salvação, para nós perdermos a conexão com o Senhor, para que nós desanimemos, para que não creiamos mais na palavra do Senhor. Mas o crente maduro, o cristão maduro, o cristão conhecedor da palavra, ele tem que compreender que Deus é o nosso Pai e que se Ele está permitindo passarmos por um processo difícil, isso cooperará para o nosso bem. Precisamos aprender a viver o tempo e o propósito do tempo que estamos vivendo. Pois para o cristão, tudo há um propósito. E esse propósito nos levará para uma boa evolução, nos levará para a vida eterna. Deus tem muita coisa boa para fazer na nossa vida, mas precisamos estar atentos. Precisamos ser humildes, sempre querer uma mudança, uma renovação de mente para poder viver o melhor dessa terra. Pois há muitos cristãos que estão salvos, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que não conseguem viver o melhor dessa terra, não conseguem viver o melhor de Deus, porque se deixa levar por uma vida de pecado, se deixa levar por arrogância, por orgulho e por não se conectar e aceitar as mudanças de Deus na vida de cada um. Deus, nós não nos trata como fantoches. Deus, ele nos trata como um ser capaz de fazer escolhas e tomar decisões. Então, se você quer sim sair da luta, viver melhor, olha para Deus, converse com Deus, seja humilde, tenha um coração contrito e quebrantado, pois é assim que Deus se agrada. Tenho certeza que Deus quer dar o melhor para você. Deus não se agrada vendo você na dor, mas muitas vezes Ele nos permite que ficamos na dor, para nós podermos aprender, sermos uma pessoa melhor. Deus, ele tem um caso conosco, ele tem um caso sério conosco. Ele quer viver uma história conosco. Mas para isso, precisamos estar abertos, precisamos ser humildes e compreender e querer conhecer cada vez mais a nossa identidade e a identidade divina.
A meditação de hoje diz assim: quem atropela o tempo não vê o cumprimento da promessa. Não tente abreviar. Não tente ir por caminhos que talvez parece ser mais fácil e você se perde e acaba perdendo a graça de Deus na sua vida. Precisamos ser pessoas firmes e obedientes ao Senhor. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 1. Nós terminamos o Evangelho de Mateus nesses aproximadamente 3 meses. Lemos Mateus, lemos o Evangelho de Marcos e agora vamos iniciar, dar uma pincelada no Evangelho de Lucas. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre Jesus com suas particularidades. Com algumas particularidades para um público particular, que faz toda a diferença. É maravilhoso a forma como Lucas descreve a biografia de Jesus. E eu convido hoje você para ler o primeiro capítulo, que é lindo. E eu quero dividir com os irmãos o primeiro capítulo de Lucas, versículo 46 ao 56, que diz assim: o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Irmãos, essa é uma oração da mãe de Jesus aqui na terra, a irmã Maria. Um cântico de adoração, de louvor, de agradecimento, de confiança e fé de Maria. Aqui ela já encontrava-se grávida de Jesus. O anjo já tinha aparecido para ela e falado dos planos de Deus para a vida dela, que ela seria a mulher escolhida, bem-aventurada, que geraria Jesus. Olha que honra, irmãos. Não é à toa que Deus escolheu a Maria para ser a mãe de Jesus. Maria, uma mulher humilde, noiva, já estava dada a casamento a José. Mesmo assim, ela sabendo de tudo que ela passaria, pois a tradição judaica, a mulher ela tinha que casar virgem, a mulher tinha que ser de um homem só, e isso geraria muita confusão na vida dela, por ela gestar antes do casamento e estar prometida já para um homem. Mas Maria, ela não se apegou nas dificuldades que ela passaria, nas crises que ela passaria, mas ela olhou para Deus e confiou em Deus e no plano dele, pois ela sabia que aquele plano era perfeito. Nós sabemos que a nação de Israel, naquele momento, vivia uma grande crise. O povo estava sofrendo, pois eles eram colônia de Roma. Roma explorava o povo de Israel. O sacerdócio estava corrompido. O seu rei também era um rei ruim.
um rei também que se corrompeu, e o povo gemia. E naquele momento, o povo de Israel clamava pela vinda do Messias. Porém, o povo de Israel, e até hoje muitos entendem assim, eles aguardavam um Messias político, um Messias que ia deixar Israel no topo do mundo, que iria tirá-lo da escravidão de Roma, da colônia de Roma, e que daria vitória e bonança para aquele povo. Mas os planos de Deus foi diferente. Deus, ele escolheu uma mulher humilde, de família humilde, uma mulher simples. Jesus, ele poderia ter nascido num palácio, mas ele escolheu nascer numa casa simples. É por isso que no seu cântico, Maria diz no versículo 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Que maravilhoso é Deus! Como Deus é surpreendente. Deus, ele tinha um plano não somente para Israel. Ele tinha um plano que abordava o mundo inteiro, que alcançava o mundo inteiro. Israel, o povo escolhido, era o único que tinha acesso a Deus. Muitas nações ainda viviam em doutrinas pagãs, não conheciam o Deus único. Mas Deus, ele criou o mundo, ele amou o mundo, ele amou o homem e a mulher. E ele teve misericórdia e com a sua graça quis alcançar a todos nós. Se hoje nós somos salvos, se hoje nós temos acesso à salvação, à vida eterna, é porque o Messias chegou. É porque o Messias trouxe a sua salvação para todos nós. Se em 2024 anos depois, estou aqui falando de Jesus, é porque Maria foi uma boa serva de Deus. Maria aceitou o que Deus queria para ela. A irmã Maria, ela é um grande exemplo para nós mulheres. Ela é um exemplo de empoderamento, de confiança no Senhor. Ela é um exemplo a ser seguido. Uma mulher que se entregou por inteira a Deus, que não se entregou para a crise, não se entregou para as dificuldades, mas antes de tudo, ela olhou para Deus e depois para o seu filho Jesus e aceitou passar por tudo que ela passou. Maria é uma grande mulher. Maria foi aquela mulher que deu à luz a Deus, que permitiu que a salvação viesse para todo mundo. Maria, ela teve a oportunidade de educar Jesus criança. Maria, ela teve a oportunidade de amamentar, de educar, de disciplinar, de dar banho, de amar o seu filho. Mas nem tudo foi flores na vida de Maria. Maria, ela tornou-se uma mãe enlutada de um filho de 33 anos, onde morreu injustiçadamente, com muita dor, morte de cruz, uma morte maldita. Ela viu Jesus ser crucificado, a todo momento ela não abandonou Jesus. Maria esteve com Jesus até o último dia dele. Ela o seguiu na cruz, ela o viu. Como essa mãe pôde suportar? Pois antes, muito antes dela também ser serva de Jesus, ela foi mãe de Jesus. E nós, sendo mães, nós conseguimos imaginar a dor de Maria. E Maria, ela sabia que ela nada podia fazer, pois ela era mãe, mas ela era serva ao mesmo tempo. E ela sabia que Deus tinha uma estratégia, Deus tinha uma direção, e ela confiou no Senhor. Ela teve a serenidade de suportar por amor a Deus e por amor ao mundo. Maria é uma grande mulher. Como precisamos meditar na vida de Maria.
como a irmã Maria é uma referência para a vida de cada mulher cristã. Que possamos hoje ser como Maria, mulheres obedientes, mulheres que confiam no Senhor e mulheres que suportam a dor para o nosso tempo viver melhor, para as pessoas ao nosso redor se evoluir melhor. Precisamos cooperar para que tudo dê certo, para nós e para todos. Precisamos cooperar com os planos do Senhor Jesus, mesmo que nos cause dor, mesmo que nos cause sofrimento. E lembrar o que Paulo nos diz na carta aos Coríntios, que essa dor, que essa tribulação que muitas vezes vivemos para poder cumprir o propósito de Deus na nossa vida, para poder cumprir o nosso ID, o plano perfeito de Jesus, gerará na vida de cada um peso de glória que nós não conseguiremos imaginar. Linda meditação, né, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.